Então, minha amada, é isso mesmo, né? A gente tem essa... hoje, né, como eu disse, a velocidade desse conhecimento, das descobertas, tem acelerado, né, aliás, desculpa, acelerado não, mas tem criado esse abismo e tem se distanciado muito mais pais dos filhos, né, e os cristãos mais antigos desses cristãos mais recentes. Então a gente vê isso dentro do nosso próprio lar, né, como a irmã citou aí. Então você tem uma menina lá de 3, outro de 12, outro de 14. Que distância que se tem. Não só isso, são pessoas diferentes, são mundos diferentes. Você está falando de uma menina e está falando de um menino, né? Então você tem a diferença também. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa entender toda essa psicologia, inclusive da diferença das categorias de como uma mulher pensa, as categorias de como um homem pensa, né? Das categorias como um jovem pensa, um ancião pensa. Então tudo isso está dentro de uma comunidade de fé, né? A gente não escolhe, não, fala, eu só vou lidar com adolescentes. Embora tenha ministérios que são específicos, né? Lá para casais, específicos para as mulheres, específico para os adolescentes, para as crianças. Isso é importante e eu acho isso muito válido. Mas muitas vezes nós nos deparamos com pessoas de diversas faixas etárias, né, graus de instrução. E a gente precisa ter em mente o seguinte, amados, que nós precisamos, antes de tudo, né, como eu disse, recapitulando, ter um profundo amor pelo ser humano, ter um conhecimento bíblico, tá certo? Adequado, nos relacionarmos com as pessoas, né? Criar vínculos verdadeiros de amizades espirituais. Eu estou insistindo nisso porque eu vejo essa deficiência muitas vezes em relacionamentos dentro de igreja, né? Porque nós temos muitas vezes relacionamentos institucionais, de interesses institucionais. Quando você abraça a ideia daquela instituição, quando você concorda muitas vezes só com aquela instituição, você muitas vezes é amparado, você é querido, mas quando você tem alguma divergência, parece que as pessoas vão se distanciando de você. E nós somos chamados para estar equalizando, né? É bem interessante que Paulo trabalha isso em Efésios, capítulo de número 4, quando Paulo diz assim, é um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus de todos e é por todos, né? Ele diz que o vínculo da perfeição, a unidade, né, é o vínculo da perfeição. Então, ele não disse uniformidade, porque cada um tem as suas formas, tá certo? A unidade é uma coisa, a uniformidade é outra. E a gente precisa entender que todos nós precisamos buscar a unidade do pensamento da mente de Cristo, né? Eu não posso reduzir as pessoas à minha forma de pensar e de entender a vida, porque ela não é, talvez, a absoluta. Tem uma frase interessante que diz o seguinte, eu posso ter uma visão correta das coisas. Deixa eu só adicionar a irmã aqui, que ela acho que saiu ali, para pegar também aqui a informação, conteúdo, né? Vou ver, tá voltando aqui. Voltou ou foi arrebatado e ficou todo mundo aqui? Será que aconteceu isso? Acho que não, né? A gente se assusta, Paulo me assusta aqui, voltou. Se a irmã Joselma voltou, ninguém não foi arrebatado, não aconteceu arrebatamento, estamos juntos aqui, graças a Deus, Senhor. Então, nós temos um pensamento na teologia que é assim, eu posso ter a visão correta das coisas, mas não tenho a visão completa das coisas, né? Outro pensamento o problema do ponto de vista é que é visto de um ponto, então eu sou limitado no meu olhar sobre a vida, não é? Eu preciso entender que há olhares sobre a vida. A ótica bíblica é o que nos traz esses olhares. A nossa preocupação é se o meu olhar, o meu ponto de vista, ele tem, né? Tem base bíblica, tá certo? Mas a gente não tem um olhar completo. Eu posso ter o olhar correto. E a gente precisa entender toda essa dinâmica, né? A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo de número 2, se não me falha a memória, primeira carta de João, tá? Não é Evangelho, primeira carta, capítulo 2, só confirmar aqui o texto, capítulo de número 2, de 1 João, vai falar aqui das 3 classes de pessoas que nós temos. Verso 14, 13 e 14, né? 13 e 14. 1 João, capítulo 2, verso 13 e o verso 14. Diz assim, ó, pais, aliás, desde o 12, acho que traz 12, 13 e 14.
Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Veja que coisa interessante, que aqui o João, ele fala, eu vou pegar tanto na esfera biológica, quanto na esfera espiritual, tá? Então, na esfera biológica, nós temos crianças, jovens, né, e adultos, tá certo? Então, filhinhos, jovens e pais, né? Na esfera espiritual, a gente entende que tem crianças, filhinhos, escrevo-os para que vocês saibam que os vossos pecados estão perdoados. Isso aqui tem que ser a consciência do mais simples cristão que está chegando, né, na igreja, no reino de Deus. Seus pecados foram perdoados. Agora você tem jovens que já têm alguma certa experiência, já venceram o maligno, já tiveram alguns embates contra o pecado, sua velha natureza, mas você tem os pais que conhecem a Deus, que tem um relacionamento maduro com Deus. Então você tem esses níveis diferentes. Entendendo isso, é por isso que eu chego à conclusão que não há como discipular no coletivo, irmãos. Porque no coletivo você não alcança satisfatoriamente essas diferenças. E aí é preciso você se relacionar, né, com esses grupos, faixa etária, gênero, enfim, toda essa diversidade que nós temos, né, que são os seres humanos que compõem uma igreja local, que compõem um grupo lá, né, de fé. Então a gente precisa entender que a gente tem que entender a nossa época, tá certo? Que eu falei que a didática é a prática do ensino em cada época e em cada lugar. O Paulo veio para agregar e enriquecer aqui a nossa discussão, viu, Paulão? Porque o Paulo tem aí uma vasta experiência, né, nessa questão de lugares, né, Paulão? Você pode confirmar isso que eu vou falar aqui e até pode acrescentar. Você tem o lugar, irmãos, são outro mundo, é outra forma de entendimento de vida, comportamentos, né? A gente chama de cultura. Então a cultura, de uma forma bem tosca, né, eu vou definir aqui, mas é a maneira de viver e de pensar, de ser e de existir. Então, dependendo do lugar, você precisa entender que ali há um contexto que você não vai conseguir lidar se for com um outro contexto que muitas vezes você tem como um paradigma. É por isso que muitos missionários cometiam um pecado muito grande quando ia para alguns países, eles queriam levar a sua cultura lá, né? Eles queriam colonizar as pessoas lá e aí acabava, né, com a cultura daquele lugar. Então, trazendo isso para uma realidade, uma coisa muito mais próxima, a gente precisa entender que cada lugar, tá certo, tem as suas peculiaridades, né? A gente chama hoje na sociologia de tribos urbanas, né? O que são as tribos urbanas? Você tem lá, por exemplo, vou citar lá de São Paulo, que eu conheço melhor, né, do que outros estados. Você tem lá, por exemplo, punks. Não tem muito hoje isso já faz muito tempo, mas você tinha muito forte lá no ABC Paulista, os punks, né? Você tinha os góticos, você tinha lá alguns hippies, né? Por incrível que pareça, é década de 60, mas você encontrava alguns grupos assim e tal. Hoje você encontra muito mais em praias e tal, um pessoal assim que vive como nômade, né? Você tem ciganos, aí a gente já está entrando mais numa questão missiológica dos segmentos menos evangelizados do Brasil, né? Eu não quero entrar muito por essa questão que não é o foco aqui. Mas você tem tribos urbanas que têm suas linguagens próprias, os seus valores. E essas pessoas vêm para a igreja, inclusive. E elas não vêm para a igreja, irmão, aceita Jesus num culto de domingo lá, e tudo isso é apagado e segunda-feira começa outra coisa. Não é isso, né? Não dá um reset. Não é assim, tipo, não formata, não. O HD não, né? Essas coisas precisam ser entendidas, trabalhadas. Seria muito bom se desse um reboot, né? Você aperta a tecla lá e vamos colocar aqui um HD celestial agora, e a pessoa vai começar a pensar, né, como os crentes, como Jesus pensa. Não, não é assim. Então, percebam que há essas complexidades e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender linguagem, inclusive,
né? Então a linguagem que você usa, e não tem nenhum problema nisso, porque infelizmente a gente de igreja, nós de igreja, muitas vezes a gente pensa que tem que ter uma linguagem evangeliquez, né? Misericórdia, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, varão, né? Jesus está no barco, sangue de Jesus tem poder. Então são jargões e um evangeliquez que a gente usa e pensa que os crentes têm que falar com esse vocabulário, né, irmão? Vocês sabem que coisa interessante? O evangelho não, a cultura gospel, ela afetou a cultura do Brasil, vocês acreditam nisso? Eu vi um dia eu vi com os meus próprios olhos que essa terra não vai de comer porque vai ser arrebatado, tá? Eu vi com os meus próprios olhos o apresentador do jornal de hoje, é um jornal da Globo aí, César Tralli, né? Esse apresentador conhecido, César Tralli. Ele disse: misericórdia, Jesus. Olha só, irmão, me parece que não é evangélico, não frequenta igreja, mas a expressão que ele usou, né, é uma expressão que é de igreja. A gente percebe o quanto a igreja ela está influenciando no linguajar. Então isso é uma tribo urbana, né? Então a gente precisa entender essas linguagens, não tem nada de errado. Não tem falar santo nem falar profano, nesse sentido de linguagem. O que tem são palavras torpes, é outra coisa, ofensivas, maliciosas. Mas o vocabulário em si, se não for chulo, se não for ofensivo, não é, irmãos? Aí tranquilo. Então a gente precisa entender todas essas nuances aí, tá? A didática ela tem por fim, né, aproximar ou ajustar o real do ideal. E aí que eu quero na próxima aula começar daqui com vocês, tá? A gente já está encerrando aqui. Eu quero começar com vocês sobre essa importância. A didática tem por objetivo ajustar, porque nós temos um real, é uma realidade que a gente enfrenta, e nós temos um ideal. Como aproximar isso? Como ajustar isso? A vontade de Deus, o padrão de Deus, com as realidades que nós temos aqui. Eu não estou dizendo no sentido de adaptar, preste atenção, irmãos, não quero que isso seja confundido, de adaptar o ideal para o real. E sim como a gente ajustar isso, tá certo? Sempre na tentativa de pegar esse real e levá-lo ao ideal. Então eu quero que vocês entendam muito bem esse ponto aqui, para não confundir as coisas, mas na próxima aula eu retomo isso. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.